Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja seu nome, que é sobre todo nome. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio pelos séculos dos séculos. O tema hoje é: como posso contribuir na nova aliança? Ou como devo contribuir no novo pacto, no Novo Testamento? Então, nós vimos aquela série de estudo abençoado sobre o dízimo da antiga aliança, né, como Deus pediu, como Deus ordenou o mandamento de Deus aos judeus, ao povo de Israel, que eles contribuíssem com a 10ª parte de tudo que a terra produzisse. E isso ficou uma ordenança, era uma lei, e isso era para os judeus. E para nós, hoje, isso foi da antiga aliança. Nós, vamos ver agora, depois do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, firmando a nova aliança, firmando o novo pacto em seu sangue, como contribuir? Pastor, eu posso contribuir na nova aliança? A nova aliança, ela me dá alguma base, algum argumento para que eu possa contribuir com a obra de Cristo, a obra de Deus? Sim. A Bíblia, ela nos relata, né? Ela nos mostra, ela nos orienta. A Bíblia nos orienta. Como sempre, eu vou usar os versículos e vou deixar os versículos que fale ao teu entendimento. Use a lupa do entendimento do coração, da mente, com a mente iluminada, a mente de Cristo ativada, iluminada, com os olhos do entendimento. Ok? Então, como posso, como devo contribuir na nova aliança? O texto que está aí, 2 Coríntios, está na sua telona, 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ler alguns versículos para a gente já trazer um entendimento. Ok? Diz assim o texto sagrado: não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. O texto ele traz algumas revelações que no sistema religioso evangélico eles atropelam, porque eles forçam o texto, distorcem o texto, escondem os textos, acrescenta texto para poder manter o dízimo da antiga aliança. Ou seja, a igreja evangélica ela trouxe de volta os preceitos, né, as ordenanças, os sacrifícios que Cristo tirou, né? Cristo deixou, cravou na cruz do Calvário, mas a igreja, a instituição, né, a religião, né, evangélica, ela trouxe de volta. Então, vamos observar já de início que tem uma revelação aqui. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Olha só, era uma assistência aos santos, aos que estavam passando por necessidade. Não era uma abundância, né? Aqui Paulo está falando e estava pedindo uma assistência aos santos. Assistência, era assistir. Vamos para o versículo de número... Versículo 2, que diz: reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês,
dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquem envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Ou seja, a igreja de Jerusalém e algumas comunidades estavam passando por necessidades. E a igreja estava ficando pobre. Já não tinha mais um sustento, já não tinha comida, já não tinha condições de pagar, de cumprir com as suas obrigações. E a tribulação estava chegando e o povo estava passando por perseguições e a pobreza já estava se alastrando em Jerusalém. E Paulo, o apóstolo, ele foi pedir ajuda às demais igrejas. Teve até uma igreja que sobressaiu, era uma igreja pobre, e ela deu mais do que as igrejas ricas, deu até mais do que elas pensavam, esperavam dar. Mas Paulo disse, olha, eu espero que vocês firmem mesmo este voto de contribuir. Paulo falando aqui aos Coríntios. E que vocês permaneçam firmes no propósito da contribuição de vocês. Ao versículo 5 ele diz, assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa. A contribuição é generosa e não como algo dado com avareza. Contribuição seja generosa, não por obrigação. Generosa. Nem taxar uma porcentagem. Agora aqui já era com generosidade. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Paulo está falando aqui uma linguagem judaica, de hebreu para hebreu, de judeu para judeu, de israelita para israelita. É uma palavra coloquial, uma palavra do dia a dia. Aqui era uma comunicação de um judeu para um judeu. Lembre-se, aquele que semeia pouco, Paulo está falando a respeito de agricultura, né, do plantio, da colheita. Né? Aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Paulo está falando uma linguagem para que eles entendessem que em Cristo, né, agora, quem contribui pouco, quem semeia pouco, pouco colhe. E quem semeia muito, né, é a lei da semeadura, muito também vai colher. Então, Paulo falou esta linguagem para eles entenderem, né, o significado da colheita na graça, do plantio da graça. Aí, o 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, a contribuição na graça, a contribuição
na nova aliança, ela tem que ser generosa e determinada, ela tem que proceder da tua vontade, do teu coração. É generosa, com alegria e determinada pelo teu coração. Já não é mais determinada pela lei. Cada um tem que traga seu dízimo, 10%, não mais isso. Mas agora é generosa. Um exemplo, se você recebe um salário mínimo, R$ 1.000, então você não é obrigado ou obrigada a dar os R$ 100. Então você tanto pode dar 200, como você pode dar 50, como você pode dar 30, é de acordo com a alegria que você sente em contribuir. Vamos ler o versículo 7? Cada um dê conforme determinou em seu coração. Você determinou dar aquilo. Aí ele diz, não com pesar, com tristeza ou por obrigação. Eu tenho aquela obrigação de dar todo mês o dízimo, não. Você tanto pode dar mais como pode dar menos. Quem vai determinar isso é o teu coração. É o prazer de contribuir. E Deus, ele diz, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, Deus é poderoso para acrescentar em toda graça, né? Então, quando você contribui com alegria, segundo o desejo do teu coração, Deus manifesta mais graça, mais alegria, mais vontade, né? Deus, ele te retribui de maneira dobrada, em dobro, poderosamente. Ok? Então, o 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Ok? Então, vamos a concluir com 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, veja que é uma linguagem judaica, é uma linguagem coloquial para aquele tempo, é uma linguagem de agricultor. Paulo está chamando, né, a atenção da igreja de Corinto, dos judeus de Corinto, para que eles, assim como eles semeavam, que semeia pouco, pouco vai colher, e o que semeia muito, muito, embora muito trabalho, mas também seria bem retribuído, muita colheita. Paulo diz aqui, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ok? Então, como é que o primeiro passo para você contribuir na graça, na nova aliança, é o versículo de número 10. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Determinou da X é X. Determinou da Y é Y. Quem determina é você. Não existe mais aquele ditador no púlpito, traga seu dízimo. Não existe mais isso. Quem leva agora é você, a sua contribuição. O desejo está no seu coração. Ok? Segundo, todo cristão, deixa eu voltar aqui, a telinha aqui. Todo cristão, ele tem o dever de contribuir agora com generosidade e com alegria. Todo cristão, ele tem o desejo de contribuir. Se você é cristão, se você é um filho, uma filha de Deus, Deus vai gerar no teu coração o desejo de contribuir. Deus gera no teu coração. Então você não precisa agora olhar para a lei
e dizer assim, não, a lei me ordena a dar a 10ª parte, o dízimo. Não, lembre-se que dízimo é da antiga aliança, já passou, já não é mais, você não serve a antiga aliança, você já nasceu na graça, já nasceu na nova aliança, predestinado, salvo em Cristo Jesus, lavado, remido, purificado, né? E com o nome no livro da vida, e já é aperfeiçoado e pronto para receber um corpo glorioso, incorruptível, imortal, e partir para a glória, partir para o reino eterno de Cristo Jesus. Então você está nesta aliança, ok? Então, todo cristão, ele tem o desejo de contribuir, de ser participante desta bênção, de plantar no reino, de plantar na obra, né, que Cristo começou. Então, no 2 Coríntios, vamos ver isso aqui, esta alegria de contribuir, ainda 2 Coríntios, capítulo de número 8 de 2 Coríntios, e o versículo de número 9. Olha o que é que diz. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos, ok? Então, Deus nos tornou rico da sua graça. E esta riqueza e esta graça é que ela vai proporcionar o prazer de contribuir. Isto Paulo vai mostrar lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, 1 Timóteo 5, e o versículo de número 17 e 18. Olha só. Então, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18 diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Aqui é um sustento financeiro, certo? São dignos de ser sustentados, né, pela comunidade, okay? Pela igreja, pelos irmãos. E especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ok? Agora, o 18. Pois a Escritura diz, não amordece o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Um salário. Agora, irmãos, o trabalhador, o ministro, né, ele merece o seu salário, é o que está aqui. Então, mas não é um salário injusto, vamos dizer assim, um salário o qual o pastor ele quer montar o seu império, ele quer montar, né, o seu casarão, o seu carrão, sua vida é bem comer, e ainda mais diz, nós não somos cauda, nós somos, ele usa muito esse versículo, esta passagem, para alimentar, né, o teu desejo que você nunca chega a este auge, a este patamar. Nós não somos cauda, somos cabeças, né? Então, por ele dizer isso, alimentando isto, esta falsa doutrina, né? O texto diz isso, mas não para nós, para os dias de hoje. Deus, ele exalta quem ele quer, ele humilha quem ele quer, né? Então, ele tem poder para isso. Agora, olha o que a Escritura diz. Pois a Escritura diz, não amordece o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Um salário digno, um saláriozinho para ele pagar sua água, sua luz, pagar
as suas contas em dias, né? Não ser aí taxado como devedor, como ladrão, como enganador. Isso aí é digno, ok? Até esse ponto. Mas no momento em que o pastor ordena você a voltar na lei e dar o dízimo de tudo, trazer oferta e fazer campanha, isso, aquilo, outro, e seu pastor mudando de patamar, mudando cada vez mais, ficando rico, tendo a condição melhor, e as ovelhas continuam pobres, tá errado isso aí. Isso não, a Bíblia não condiz, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia condena esse procedimento, ok? Então, todo cristão ele tem o desejo de contribuir. Terceiro, a contribuição deve ser generosa. A contribuição é proporcional. Terceiro, a contribuição deve ser generosa. Segundo Coríntios, capítulo 8, segundo Coríntios, capítulo de número 8 e o versículo de número de número 2, que diz: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles foram generosos em contribuir com alegria, com prazer, pela graça de Cristo, com generosidade. Então eles tiveram, a alma estava contagiada pela graça, pelo prazer de ajudar os irmãos, né? Porque eles estavam passando por severa tribulação. E lá em 2 Coríntios 9:7, o texto que nós lemos diz que cada um contribua segundo o desejo do seu coração, ok? Então, a contribuição é proporcional. Terceiro, que diz: pois dou testemunho, 2 Coríntios 8:3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Não tinha mandamento de lei, não tinha dízimo, não tinha nenhuma ordenança, não tinha nenhum mandamento de dar o dízimo. Aqui não tinha lei. Leia com os olhos espirituais, os olhos iluminados da mente, do coração, que diz: pois, você está lendo 2 Coríntios 8:3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Não tinha aquele pastor ditando, né? Não tinha aquele general, comandante, pastor no púlpito ditando: trazei todos os dízimos e ofertas generosas. Não. Trazei todos os dízimos para ajudar. Não. É trazer a sua oferta generosa. Você propôs no coração em ajudar. Então, os que podiam, ajudavam um pouco mais. E os que tinham mais uma condição menor, ajudavam um pouco menos. Mas na mesma proporção, na mesma generosidade, no mesmo prazer, na mesma alegria, contagiados com a mesma graça. Louvado seja Deus. Então, a contribuição, ela deve ser generosa e deve ser proporcional. 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, olha que coisa linda. 1 Coríntios, capítulo de número 16, 1 Coríntios 16, o versículo de número 2. 1 Coríntios 16, 2, que diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda,
de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. É de acordo, é proporcional, ok? Então, aqui não tem ditador, não tem aquela palavrinha mágica, a palavra mágica, né? Traga seus dízimos, né? Traga suas ofertas, né? Vá lá na lei de Moisés, vá na antiga aliança e traga o seu dízimo. Não, é proporcional. Generosidade, com alegria, mediante a graça manifestada de Cristo Jesus no teu coração. Quarto ponto. A contribuição é voluntária. Isso é lindo esse estudo. Na graça é assim. Na lei é taxativa. É obrigatoriedade você trazer o dízimo na antiga aliança. Então, na graça é voluntariedade. Prazer, amor, ajuda, contribuição voluntária. Vamos ver. Esse texto nós vimos, mas vamos ver aqui onde aparece a palavrinha voluntariedade. 2 Coríntios, capítulo de número... Vamos ver aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Capítulo 8, versículo 2. 8, 2. Que diz? No meio da mais severa atribuição, versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Ou seja, por voluntariedade. Eu sou um voluntário nesta obra. Nenhum pastor aqui, preste atenção que todos os textos que nós lemos, se você leu todos os contextos, nenhum pastor, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Jesus, na nova aliança, no novo pacto, nenhum deles pediram, ou nenhum deles pediu o dízimo. Você não vai encontrar esta palavra, o dízimo, né? Pedindo dinheiro. Mas ele diz, cada um contribua por iniciativa própria. Deram tudo quanto podia, até o que não podiam, por iniciativa própria, voluntariedade. Né? E o versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Não tem mais dízimo, não tem mais lei. A lei agora está aqui, gravada no coração. É a lei do Espírito, é a lei do amor, é a lei da contribuição voluntária, generosidade, ok? Então, em 2 Coríntios 8, e o versículo 2, quando fala de generosidade, essa palavra no grego, traduzido para o português, quer dizer simplicidade. Cada um contribua com a sua simplicidade, na sua simplicidade. Sinceridade. Cada um contribua com a sua franqueza. Não mais com aquela obrigação taxativa de trazer o seu dízimo. Não existe isso. Você não vai ver isso na nova aliança. Você não vai ver isso no Novo Testamento, no Novo Pacto. Mas olha que palavra linda. No lugar de dízimo, obrigação, de lei, agora é generosidade. A lei se desmanchou no amor. A lei, que era uma obrigação, se desmanchou na simplicidade, na generosidade. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Então, esta palavra generosidade, que ela vem do grego, que significa simplicidade, sinceridade, franqueza, preocupação sincera de pessoas que dão liberalmente.
Pessoas que se preocupam com outro ser humano e que dão liberalmente, sem reservas. Tá aí, ó, sem reservas. A grande alegria, extrema pobreza que deram os que transbordaram em rica generosidade, sem reservas e que sem nada requerer do outro, sem querer nada em troca. Isto é generosidade. Agora, versículo 3. No versículo 3 ele diz: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, ou seja, voluntário. É iniciativa própria, eles eram por voluntariedade. Eles eram voluntários. Então, esta palavra também que vem do grego, que significa, que quer dizer no nosso bom português, espontaneamente, sem aquela ditadura. Traga seu dízimo, senão o demônio, o devorador, que era o quê? Um inseto, né, que comia folhas, e você sabe o nome desse inseto, né, que os israelitas comiam eles, aqueles insetos. Então, voluntariedade, espontaneamente, de livre iniciativa. Olha o versículo 17. De livre iniciativa. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Olha que coisa linda, como funciona a graça de Cristo. Como é diferente da lei. A lei era imposta, a lei ela fazia com que você era uma obrigação. A lei ela ordenava você a trazer o dízimo. Na graça não. Na graça você é livre. Na graça não tem ditador. Quem dita é o Espírito de Cristo que está em você. É a vontade de Deus que faz no teu coração, na tua mente, dizer, eu quero contribuir com tanto. Eu quero dar com alegria, com amor. Eu quero ajudar. Isto é graça. Amém? Então, o versículo 17 diz: Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Amém? Glória a Deus. Outra coisa também que nós vamos ver é que na graça, além de você, da contribuição ser por generosidade, voluntariedade, ter proposto no coração, segundo Coríntios, então você tem que propor no seu coração. Não adianta, ninguém manda no seu coração. Quem manda no seu coração é Deus. Segundo Coríntios 9, e o versículo de número segundo Coríntios, perdão. Vou botar aqui, 2 Coríntios 9 e o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Então, em último lugar, na graça, na nova aliança, sem a lei, sem a pressão da lei, sem a pressão do pastor, traga seu dízimo, você contribui com generosidade, contribui com voluntariedade, com amor, contribui sem pressão e aquilo que você propôs, aquilo que você quer doar, né, na obra, para ajudar a obra, para ajudar os irmãos, os carentes, os necessitados, para pagar uma água, pagar uma luz, uma despesa, certo? Em 2 Coríntios 9, 7, ele diz, essa palavra, cada um propôs, vem de proposto, né? No grego, traduzido para o português, é uma escolha. Aquilo que você escolheu doar, aquilo que você determina, aquilo que você decide doar, dar, participar, contribuir. Quem escolhe o valor é você. Quem determina o valor é você. Quem decide o valor é você. E não mais a lei, nem seu pastor. Diga ao seu pastor, fale, mostre esse estudo para ele. Eu acredito que ele vai ser honesto
Ele vai deixar de pedir o dízimo, mas vai dizer a você contribuir com ofertas voluntárias. Olha o que diz o versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pastor, e para que servem as ofertas? Né? Para que servem as nossas contribuições, que é dada voluntariamente, com generosidade, né? Aquilo que eu escolhi dar, determinei dar, para que serve mesmo? Primeiro, suas contribuições voluntárias, né? Suas ofertas voluntárias servem para ajudar os mais necessitados da igreja, da sua comunidade, os irmãos, os carentes, os domésticos da fé. Para isso serve. Não serve para pastor estar trocando de carro, não serve para pastor estar comprando mansões, casas, terrenos, cabeça de gado, mansões. Não é para isso. Suas ofertas voluntárias, você seja fiscal da sua oferta. Você vai aprender hoje para que serve a sua oferta voluntária. Para onde vai sua contribuição? Primeiro, para ajudar os mais necessitados. 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios. Isso é uma bênção, esse estudo. 1 Coríntios 16 e o versículo de número 1. Quanto à coleta, para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. Ok? Então, primeiro, as coletas que Paulo fazia todo domingo de manhã, segundo a necessidade que estava surgindo com as comunidades cristãs. A necessidade aparecia e Paulo fazia coleta para levar para eles. Agora, 2 Coríntios 4:8. Então, Paulo aqui estava fazendo as coletas. E ele vai agora dizer para que serve esta coleta. 2 Coríntios, versículo 8, capítulo 8, versículo 4. Ele diz: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Da assistência aos santos. Ok? Uma assistência, porque ali estava pegando mesmo. A igreja estava passando por tribulações, fomes, pestes. Eles já estavam ali quase no princípio das dores, perto já da grande tribulação que aconteceu em 70. Assunto para a gente mastigar mais na frente. Agora aí já é mocotó, né? Já é um negócio mais, uma comida mais pesada. Não é comida para menino, é comida para gente grande, certo? Então, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Agora, Romanos capítulo 15. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 15 e o versículo 26. Olha lá. Para que serve a assistência dos santos? Para que Paulo pediu as coletas, as ofertas voluntárias, as contribuições, né, das demais igrejas, que umas estavam também passando uma tribulação, mas ajudou mais do que a rica. Hoje em dia também é assim, funciona assim, trabalham assim. Os crentes são da mesma forma. Então, para que serve a sua oferta voluntária, a sua contribuição? Para que serve na comunidade cristã? Para isso aqui, ó. Romanos 15, 26. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de
Jerusalém. Se a sua comunidade, se este povo que você faz parte, não ajuda os pobres desta comunidade, não ajuda os santos, esse seu dinheiro está sendo mal empregado. Esta sua oferta, esta sua contribuição está indo para o lugar errado. Contribuição não é para sustento de império de pastor. Seu dinheiro não é para pastor estar passeando, não é para pastor estar indo para lugares bonitos, caros. Não é para isso que a sua contribuição serve. Mostre este versículo ao seu pastor. Eu faço questão de a gente ler de novo. Mostre para o seu pastor. Seja um crente sincero, honesto. A palavra de Deus, as escrituras. Olha para que serve a sua contribuição. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir. Eles contribuíram, mas para quê? Para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Pelo princípio de dores que estavam passando, a pobreza, a escassez que já estavam ali entre os santos, entre os crentes, né, de Jerusalém. Ok? Então, a ajuda é para os mais necessitados. Segundo lugar, para que serve a sua contribuição entre os fiéis, entre os crentes, né, na sua comunidade cristã. Para que serve? Para remunerar os oficiais da igreja que trabalham para instruir, alimentar a igreja na palavra e na doutrina. Não é para pastor estar falando línguas estranhas, não é para o seu pastor estar pulando, estar marchando, estar rodopiando, né, estar gritando. Isso não é alimento, isso não é doutrina, isto não é ensinamento. Se esse pastor faz isso, ele não é digno de nenhuma ajuda. Não é digno. Você tem que obedecer às escrituras. As escrituras é Deus falando, ok? Então, a sua contribuição, a sua oferta generosa, com amor, carinhosa, com simplicidade, voluntária, proposto no seu coração, serve para ajudar o seu líder, seu pastor. Vamos ver isto? Bora! Vamos ver agora. Está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Não, perdão. 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 5 e versículos 17 e 18. 17 e 18. E diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É para isso que a igreja permite a contribuição para estes homens que trabalham na pregação e no ensino, que sejam honestos à palavra, que sejam sinceros na revelação da graça, mediante as escrituras. Estes homens, sim, são dignos, são sinceros de ajuda da igreja, da comunidade, ok? Versículo 18. Pois a escritura diz: não amordece o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Isso é um adágio popular dos judeus em Israel. Eles falavam isso, né, para que, assim como o boi trabalha, e ele trabalha comendo, mastigando, se alimentando, porque enquanto ele come, enquanto ele se alimenta, mais ele trabalha, mais ele rende. Assim também é o obreiro, né? Então o obreiro, o líder, aquele que lhe sustenta, aquele que lhe transmite as verdades sagradas, o alimento, a doutrina, a palavra, o ensinamento, ok? Então é para isso também que serve a ajuda dos irmãos, voluntariamente.
Dízimo não existe. Você não viu nem até em nenhum momento, né, aparecer aqui nas escrituras a palavra dízimo, mas ajuda, né, proporcional, contribuição, voluntária, generosa, ok? Bom, aí em 1 Coríntios, versículo 9, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 9, 1 Coríntios 9, o versículo 7 em diante. 1 Coríntios 9, 7, que diz assim: quem serve, 1 Coríntios 9, 7. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Olha o que Paulo está falando. O obreiro, quando ele é digno. 8, até o 14. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Olha só. Se a lei está dizendo isso, o que é que a graça diz? Ele diz, a lei não diz a mesma coisa? O quê? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordeça o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Olha só, olha só. Se a lei diz isso, certo? Agora o que é que Paulo vai, o raciocínio de Paulo? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando era, e o debulhador, quando debulha, perdão, o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na mesma esperança de participar da colheita. 11. Se entre eles semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Olha que mensagem abençoada. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que eles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido ao altar? 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ok? Então, não se falou, não se pediu aqui dízimo, mas de ofertas que trabalhem e vivam das ofertas voluntárias. O que era feito no templo também é feito fora do templo. Os que eram sustentados pelos dízimos no templo de comida, da mesma forma também, né, os que trabalham fora hoje, como os missionários, os pastores, os pregadores, os ensinadores, os doutrinadores do Evangelho de Cristo, que tenham de alguma forma uma ajuda digna para o seu sustento, ok? Então, uma observação. Vou voltar aqui, glória a Deus. Uma observação. O que gerava dízimo na antiga aliança? Né? O que gerava dízimo na antiga aliança? O que gerava dízimo? Presta atenção, mostre isso aqui ao seu pastor, mostra a ele, tenha coragem, quero ver se você vai ter coragem. Diga a ele, pastor, olha o que gerava dízimo na antiga aliança. Colheita de grãos gerava dízimo. Colheita de ervas gerava dízimo. Criação de rebanho gerava dízimo. Colheita de frutas gerava dízimo. Frutas e verduras gerava dízimo. Óleo e vinho, colheita, gerava dízimo.
Isso gerava dízimo. Vou repetir: colheita de grãos, colheita de ervas, criação de rebanho, colheita de frutas, óleo e vinho em sua colheita. Isso gerava dízimo na antiga aliança, no antigo pacto, ok? Agora, o que não gerava dízimos, o que não gerava dízimo na antiga aliança, o que não gerava dízimo. E esses homens que eu vou citar para você, essas profissões, gerava dinheiro. Eles ganhavam dinheiro, mas não era pedido o dízimo do seu dinheiro. Mas hoje, o que mais se pede hoje na igreja é justamente o contrário. Os pastores pedem dinheiro dessas pessoas que Deus nunca pediu. Os pastores gritam no púlpito dizendo que esses trabalhadores têm que trazer o dízimo quando não era pedido na antiga aliança. E isso chega a ser um desconhecimento total. Parece que nunca estudou as escrituras, nunca deu uma viagemzinha lá na antiga aliança. Parece que os olhos só param ali em Malaquias 3:10 e vê num inseto o demônio. Pelo amor de Deus. Então, o que não gerava dízimo, esses trabalhadores existiam no tempo de Moisés, até o tempo de Cristo, até Jesus, enquanto homem, enquanto carne, enquanto judeu, até Jesus. Esses trabalhadores existiam nesta época, ou nessas épocas. Por exemplo, salário de um trabalhador, pedreiro, marceneiro, eletricista, não gerava dízimo no salário dele, não era pedido dinheiro. Mas hoje, se o camarada é pedreiro, o pastor vai lá e diga, bota aqui na folha, cola na parede, ali no púlpito, na parede ali do seu púlpito, e vai lá todo mês pedir o dízimo desse cidadão. Na Bíblia, nas Escrituras, não há nenhum pedido de dízimo para essas classes de trabalhadores. Não há. Pedreiro, marceneiro, eletricista, padeiro, tudo existia no Antigo Testamento, mas não era pedido o dízimo dessas funções, desse trabalho. Caça e pesca, não era pedido o dízimo de caça e pesca. Artesanato e construção civil, não era pedido o dízimo. Diga, seu pastor, não era pedido o dízimo. Serviços em geral, herança e vendas, não era pedido o dízimo. Se a pessoa vendia sua herança, ganhava seu dinheiro, suas moedas lá, que você viu, o dinheiro, não era pedido o dízimo. Serviço em geral, vendas, se ele vendesse alguma coisa, não era pedido o dízimo. O dízimo era apenas, exclusivamente de quem plantava. De quem plantava aos israelitas, aos judeus que tinham propriedade, que trabalhava na agricultura. Era pedido o dízimo de grão, de erva, de rebanho, de colheita de fruta, de óleo, de vinho. Era pedido dízimo. Mas esses trabalhos aqui, estas funções desses homens que trabalhavam aqui nessas classes de trabalhadores, repito, pedreiro, marceneiro, padeiro e outras, caça, pesca, artesanato, construção, serviço em geral, herança e venda, não era pedido dízimo na antiga aliança e nem tampouco na nova. Nem tampouco na nova aliança. Na nova que não pede mesmo. Na nova são ofertas voluntárias, meu irmão. Minha irmã. E eu repito e peço a você, não seja mais enganado. Não seja mais enganada. Pare, reflita ao assistir, ao ver esse estudo. Você diga assim:
eu agora não serei mais enganado nem enganada pelo sistema religioso evangélico. Chega, acabou o seu engano. Dízimo foi para os judeus, a antiga aliança. Na nova, são contribuições voluntárias, propostas no teu coração, generosas, voluntárias e propostas na tua alma, no teu coração, no teu pensamento. É você quem escolhe. Amém? Deus continue nos abençoando e que a sua graça, né, o seu poder se aperfeiçoe, né, grandemente, mais e mais na tua vida, na minha vida, e nos libertando cada vez mais desse sistema opressor, né, que cativou a nossa mente há muitos anos, mas hoje chegou a revelação da graça, poder de Cristo, através das Escrituras, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Eu quero concluir deixando aqui em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: para mim e para você, para quem está na graça, para quem desceu o conhecimento, a revelação da graça de Cristo, para você que está sendo liberto desse sistema religioso evangélico e que está agora vivendo na nova aliança, no novo pacto, no novo testamento, feito na cruz pelo sangue de Cristo. Diz assim, 2 Coríntios 9 e o versículo 7. Eu quero ler no telão com você. Quero ler aqui no telão. Olha o que é que diz. Cada um dê ou contribua, de acordo com a tua tradução aí. Cada um dê, contribua, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá, quem contribui, quem ajuda com alegria. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus e até o próximo estudo, assim Deus querendo.